A gente tirou apoio porque o Moro não cresceu porque a gente não deu apoio. Fica essa situação. Eu acho que tem uma vantagem em relação ao Podemos, em relação à União Brasil, né? Entre o Podemos e a União Brasil, pelo menos no caso da União Brasil, o jogo é claro, o jogo é aberto. O ACM sempre se declarou contra, o Ronaldo Caiado sempre foi contra, embora tenha elogiado o Moro quando virou ministro do Bolsonaro, depois que o Moro saiu do governo, virou também um crítico do Moro, e o ACM tem lá os interesses dele, todos nós já sabemos quais são os interesses de ambos. O fato é que o jogo está claro. O Elmar Nascimento, por exemplo, disse aqui ao Merval, de uma forma absolutamente evidente, né? União Brasil rejeita a candidatura do Moro. Moro não serve para a gente. Olha aqui a aspa. Moro não serve para a gente. Não tem estado nenhum que o queira. Dos 51 deputados, só 3 o apoiam. Sendo assim, é melhor a gente ter uma candidatura raiz. Adoro esses termos. Se o Moro fosse um fenômeno eleitoral, fosse o favorito, está bem, vamos lá. Mas não é isso. A turma está querendo a sobrevivência política. Olha, o Elmar Nascimento está certo, está sendo verdadeiro. Na política, você precisa projetar poder. Ou seja, você atrai, quando você oferece uma expectativa de poder, você atrai os apoios. E aí, por isso que ontem eu comentei aqui e falei, olha, se vocês que desejam a candidatura do Moro fossem às ruas e a sociedade se mobilizasse em prol desta candidatura, ou de qualquer outra, de alguma maneira isso ia acabar sendo imposto, né, pelas ruas ao partido. O partido ia acabar tendo de aceitar isso, ainda que com suas questões aqui. No final das contas, por que o ACM Neto, é contra o Sérgio Moro? Para além da planilha da Odebrecht. Ele é contra porque ele sabe que o eleitor baiano, para presidente, vota no Lula, historicamente. Então, ele quer aproveitar este mesmo eleitor. Ele quer dizer, olha, vote no Lula para presidente e vote em mim para governador. Se fosse o contrário, se fosse o Moro, o grande candidato adorado na Bahia, ele teria outra postura. Então, só que isso é uma construção. É uma construção de imagem, é uma construção política. Isso não se conquista de uma hora para outra. O Moro, como juiz, ele conseguiu mobilizar a sociedade inteira, quer dizer, não foi sozinho, né? Não foi ele que mobilizou, mas assim, a Lava Jato, como movimento judicial, com o Ministério Público, com Polícia Federal, com juiz, com justiça, com as confirmações todas, né, das operações, as condenações na segunda instância, na terceira, e até no STF, antes de mudar de interpretação, né, aquela velha cleptocracia que o Gilmar sempre alertou, né, que depois ela foi deixada de lado. O fato é que esse movimento de ruptura, esse movimento disruptivo da Lava Jato, ele alimentou esperanças em todos nós de que o Brasil pudesse, de fato, evoluir para um plano de uma sociedade com menos corrupção, de uma relação entre público e privado menos promíscua, de relações que pudessem derivar aí ao longo dos próximos anos numa sociedade mais avançada, né? Mas isso não aconteceu. Quer dizer, isso veio como uma onda, passou, o sistema se reorganizou rapidamente e passou a atacar os avanços institucionais que foram alcançados por este movimento da Lava Jato. O Bolsonaro pegou a rebarba dessa onda e conseguiu se eleger, porque do outro lado você tinha um sujeito que estava condenado, preso, e um poste dele, usando máscara dele, né, se fingindo de candidato. Então, você se deparou com uma situação absolutamente esdrúxula, desesperadora, que acaba se repetindo agora, de uma maneira mais frontal. Eu sou a favor, não sei você, Diego, mas eu acho que é melhor esse jogo aberto. As regras estão claras, vocês todos estão vendo, o país inteiro sabe como funciona a política brasileira. Só cai em narrativa de militante quem é bobo, quem não se informa,
quem não vem ao antagonista, a Cruzoé, que não lê, que não vem ao papo antagonista, que não assiste. Por quê? Porque a Lava Jato já tinha exposto tudo. E não adianta a narrativa de vaza-jato, dizendo que não houve o crime. Houve o crime, os advogados admitem o crime, o dinheiro foi recuperado, os delatores confirmaram tudo. O resto é mise-en-scène jurídico, o resto é tapetão. É tapetão, é igual jogo de futebol. O teu time venceu. Aí vão lá, ele ganhou o campeonato, vão lá e tiram o campeonato dele no tapetão. Você entende como é que funciona? É assim. Então isso está muito claro, isso está posto. Não há o que discutir. E é muito melhor você enfrentar a realidade de cara, como aqui no União Brasil, que todo mundo está claro, eu, Mar Nascimento, deixando claro qual o problema, do que você receber um tapinha nas costas, um sorriso na boca, e quando você vira as costas, você toma um chute na bunda. Diego. É bem por aí, Cláudio. Conversando hoje com um dirigente partidário que me pediu reserva, pelo menos por enquanto, ele me disse mais uma vez algo que eu escutei também semanas atrás, de que ninguém do Centro Democrático acredita mesmo que essa coisa vai vingar. E por quê? Porque eles estão vendo a polarização se consolidando e, no fim das contas, cada um faz a sua conta. Faz a sua conta pessoal, faz a conta do seu estado, faz a sua conta partidária. E aí, ao fazer essa conta, eles chegam à conclusão de que, olha, mas vamos continuar, porque vale a pena essa exposição do nome nesse momento, quem sabe para daqui a 4 anos, crescer como oposição, construir um caminho, quem sabe daqui a 8 anos, chegar à presidência da República, e nesse momento a gente se coloca aqui como alguém que está querendo construir alguma coisa. Se essa não é a visão total desse grupo, eu ousaria dizer, pelo que eu escuto, e você também escuta, Cláudio, certamente, é a visão majoritária do chamado Centro Democrático. Né? E aí você que está nos acompanhando, mas que desilusão, é bruto, o sistema é bruto e é isso que a gente tem. Por outro lado, tem uma ou outra pessoa ali no Centro Democrático que ainda acredita que quando vier à tona, se vier à tona essa candidatura única, e o pessoal vai aparecer de mãos dadas, a união do diferente, contra o populismo, contra Lula e Bolsonaro, isso vai ter um impacto eleitoral. Ora, se Sérgio Moro, que era o Sérgio Moro, não teve esse impacto eleitoral que se esperava, pelo menos no entorno dele, ou naqueles que estavam esperando isso acontecer para conquistar poder junto com ele, eu particularmente acho difícil que uma construção de uma candidatura única, seja qual for, tenha um grande impacto nesse momento. A não ser, Cláudio, para não tirar todas as esperanças de quem nos acompanha, por aqueles que torcem por uma alternativa, a não ser que surja lá na frente isso que você falou agora há pouco no início do programa, que comece a campanha, que volte à tona tudo que o Lula foi e sempre será, que volte à tona, por exemplo, tudo que Bolsonaro fez na pandemia e todo o estelionato eleitoral cometido por ele. E ontem a gente fez uma grande matéria aqui no Antagonista mostrando vários exemplos de quase nada do que foi prometido foi feito. E aí, no desespero, o eleitor, uma parte significativa do eleitorado, opte por votar nessa tal candidatura única se surgir. Mas, tirando isso, é muito complicado mudar o cenário atual. E você tem razão, Cláudio. Quanto mais franco é o jogo, melhor para as peças se moverem, até para a gente analisar e para a gente tomar a decisão. E a gente, que eu digo, a gente eleitor. Eu, eleitor, você que me acompanha, eleitor. O jogo é jogado de maneira mais clara, fica mais fácil. E na cabeça do pessoal do Centrão, por exemplo, isso está muito claro. Eu apoio o Bolsonaro porque eu consegui levar milhões para o meu município de orçamento secreto. E aí o camarada fala isso no estado dele, na cidade dele, e fala, olha, vota no Bolsonaro aí, porque foi por causa dele que eu trouxe esses milhões aqui para a gente reformar essa quadra, em tese, para reformar essa quadra de esportes. E aí a vida segue dessa maneira, Cláudio.